Olá, meus irmãos, amados, queridos, muito bom dia para vocês que estão aí. Privilégio poder caminhar novamente nesse tempo, muita alegria. E hoje, uma manhã muito especial, onde nós estamos aqui com valentes, guerreiros, pessoas que nós amamos muito e temos um convívio já de alguns anos. Então, você hoje vai poder participar desse tempo, aprender também, ser desenvolvido, aonde nós vamos falar sobre discipulado, vamos falar sobre chamado, vamos falar sobre propósitos. E eu creio que Deus vai impactar o seu coração, inspirar o seu coração nesse tempo também. E hoje eu queria apresentar nossos convidados aqui, Pastor Jefferson. Pastor Jefferson lidera a juventude da Igreja Batista Alameda e faz também algumas outras coisas lá dentro também. Nós temos aqui o pastor Daniel Pacheco, homem de Deus também. Pastor Daniel auxilia o pastor Jefferson na juventude e também trabalha junto conosco aqui na Igreja Batista em Santa Felicidade, no discipulado. Ele vai falar um pouquinho sobre isso também. E o pastor Eduardo, que é o pastor que também trabalha junto com o pastor Jefferson no apoio, no movimento Basileia, evangelismo da juventude, e também está aqui conosco na Igreja Batista em Santa Felicidade. Eu queria que eles se apresentassem nesse tempo, para que você, às vezes você só conhece do rostinho, já pregou aqui algumas vezes, mas agora você vai também conhecer um pouquinho, ainda mais, da vida desses homens de Deus. Bom dia, pastor Jefferson. Bom dia, pastor João, uma alegria estar aqui com vocês, gravando para essa igreja amada, Santa Felicidade. Então, resumidamente, sou o pastor Jefferson, tenho 26 anos, sou casado com a Camila, estamos aí na reta final já da gravidez, nossa primeira filha, Luísa, que está vindo. Sou pastor lá na juventude da Igreja Batista Alameda, como o pastor João falou. Tenho auxiliado o pastor João há alguns anos já, alguns bons anos. Ele é meu pastor e meu discipulador direto aí. Então, tenho esse privilégio de caminhar junto dele, da Débora, mas também desses dois amigos e irmãos aqui que estão comigo também há bastante tempo. Então, eu tenho certeza que vai ser uma manhã de um assunto bem legal. Vai ser muito bom aqui conversar com vocês. Pastor Daniel também. Bom dia a todos. Também estou feliz de estar participando aqui com esses amigos, tão especiais. É muito legal na nossa caminhada que quando as nossas referências são pessoas que caminham perto de nós. Eu olho para o pastor Eduardo, o pastor Jefferson, o pastor João, e são referências na minha vida. Eu sou casado também, com a Jaqueline, e nós também estamos na reta final. No mês que vem vamos ter a chegada da Bianca, nossa primeira filha. Então estou muito feliz também nesse tempo. Muito legal estar aqui. Pastor Eduardo. Bom dia, igreja querida. Sou o pastor Eduardo, tenho 29 anos, sou casado com a Melina. Estamos aqui em Santa desde o começo desse projeto. A gente tem uma filhinha também, isso é algo incomum entre nós, O João tem 2 meninas, o Jeff está esperando uma menina, o pastor Daniel também esperando uma menina e eu já tenho uma menina. Então a gente está liderando o Ministério Maranata também. Volta logo, Jesus. Mas a gente espera ter um tempo gostoso com você aqui nessa manhã e que seja inspirador para você, como eu tenho certeza que vai ser para cada um de nós também. Muito bom. E isso é interessante, Quando a gente percebe que algumas coisas vão acontecendo, a gente olha pelo retrovisor e vê, em um tempo a gente estava solteiro, Deus foi nos dando a sua graça de encontrarmos a pessoa maravilhosa, e aí hoje nós estamos em outro ciclo. Eu acho muito interessante esse convívio, porque Deus vai fechando ciclos e começando novos ciclos na nossa geração, na nossa história. E é muito importante você perceber que os pastores que estão aqui são pessoas que foram capacitadas, estão sendo capacitadas por Deus, desenvolvidas, e antes algumas referências inspiraram as nossas vidas. E hoje, pela misericórdia e graça de Deus, nós podemos inspirar
você, sua casa e outras pessoas. Então, nesse tempo, a gente queria trabalhar algumas temáticas nessa manhã em que eles também desenvolveram na sua caminhada, na sua jornada e se tornaram, para mim, especialistas em algumas áreas. São pessoas que estudaram sobre isso, mas também viveram a prática. E isso é fundamental para as nossas vidas e a nossa caminhada nesse tempo. Eu queria pensar com eles, nesse tempo, sobre discipulado. Então, como que a gente poderia inspirar pessoas nesse tempo sobre o discipulado? Como é que a gente poderia desenvolver essa temática com esse público tão abençoado? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho bem interessante falar sobre discipulado, porque é algo que eu amo, é algo que está no meu coração, e a gente entende isso muito fácil biblicamente, né? Jesus, né, disse: ide e façam discípulos. Essa é a missão da igreja. Isso está muito enraizado na nossa visão de ser igreja, né? O fazer discípulos. E na minha vida, no meu coração, isso começou em um momento onde eu não vivia essa questão do discipulado muito forte. Então, né, vocês sabem, mas talvez quem está aí na sua casa não saiba, mas por um período da minha vida, 5 anos da minha vida, eu servia a Deus de forma itinerante, né? Então eu passava uma semana falando de Jesus em um lugar e tinha experiências legais, muitas pessoas se convertiam, mas passava aquele dia, aqueles 4 dias, eu ia para uma outra cidade. E aquelas pessoas que se converteram, que tomaram a decisão com Jesus, eu não sabia mais o que aconteceu. Eu não sabia qual era o restante da caminhada daquelas pessoas, se aquela semente, né, o que tinha acontecido, se tinha realmente germinado no coração, se a vida de fé daquelas pessoas tinha obtido um crescimento após aqueles 4 dias, porque eu não podia acompanhá-las, né? Então, quando eu vim para a Igreja Batista Alameda, e um dos ministérios que eu mais me aproximei, que eu busquei participar, foi o discipulado. Né? E ali no discipulado, caminhando com pessoas, né? Pessoas que tinham se convertido recentemente, tinham pouco tempo de caminhada, foi muito legal essa experiência. E ali eu aprendi que ser discípulo é diferente de você ser apenas membro de igreja, né? Então, você pode ser membro, por exemplo, de um clube, né, de uma instituição. Agora, discípulo tem a ver com ser parte da família de Deus, né? Então, tudo aquilo que a gente faz a nível de discipulado é porque tem a ver com caminhar junto, tem a ver com vida na vida, tem a ver com chegar e poder ouvir experiências de pessoas que já enfrentaram as mesmas coisas que estamos enfrentando, tem a ver com compartilhar a dificuldade, as lutas, vencer juntos também. Então é um tempo não apenas de conhecimento, mas é um tempo de transferir história, transferir vida. E aí quando eu entro numa igreja participando de discipulado, eu me sinto parte dela, porque eu sinto que a igreja é a minha família e não apenas um lugar para frequentar. Então eu acho muito importante essa experiência que eu tive no discipulado, que é bíblico, né? Cara, o que eu gostei no que você falou é que o discipulado ele traz uma proximidade. E dentro dessa temática que a gente está trabalhando, principalmente na visão de inspirar, o discipulado é a forma que nós nos aproximamos das pessoas que vão nos inspirar na nossa caminhada com Deus também. Então, além de você fazer parte de uma família, você vai estabelecer referências na sua vida. Você vai ganhar um norte, ou estabelecer um norte para onde caminhar, em que direção você vai na vida com Deus. E isso é muito legal, porque normalmente a gente ouve pessoas se estabelecendo referências muito distantes de nós. E às vezes quando chegamos numa igreja que é muito boa e o pastor está lá pregando, a gente pensa, nossa, esse é um homem de Deus, um dia quero ser igual ele. Mas no discipulado a gente consegue essa proximidade, o que torna a caminhada mais humana, mais
possível até da gente estabelecer exatamente esse ponto e caminhar até lá, né? Bacana. O que me inspira sobre esse tema, sobre discipulado, ou uma das coisas que me inspiram sobre discipulado também, é o fato de que no discipulado eu recebo algo, ou eu sou preparado para algo, mas eu também sou desafiado por esse próprio versículo, né, pelo próprio mandamento da comissão, a fazer os discípulos também. Então, o processo do discipulado ele tem a ver também com o preparo para que a outra pessoa seja habilitada a fazer discípulos também, né? Quando a gente olha para como Jesus discipulou, quando a gente olha para o tempo de Jesus aqui na Terra, ele discipulou aqueles 12 mais próximos, preparando eles para o tempo em que ele não estaria mais aqui também, né? E aí eles recebem esse preparo e fazem isso com a vida de alguém, né? Preparam outras pessoas, e aí você tem algo uma corrente que não se acaba, um elo que não se acaba, né? Que não se quebra. Então essa continuidade, esse fato de que eu recebo algo, mas que eu dou isso para alguém também, pensando no futuro da igreja, pensando no futuro da caminhada, é algo que é inspirador também. Muito bom. É a sequência. Eu sempre olho para o discipulado como um caminhar e que você vai crescendo. E isso é uma sequência, isso tem que ser como uma escada, é um degrau após o outro. E alguns momentos, essa pessoa que está subindo essa escada, ela cai, ela leva um tombo, e essa pessoa que está caminhando junto, ela não vai acusar, ela vai, vamos lá, vamos continuar, né? Um braço segura o outro, é o apoio. Então, andar sozinho vai muito na contramão do discipulado, porque o discipulado trabalha também uma orientação, ouvir, saber falar. Então é exatamente isso aí que a gente está colocando. E também, como que a gente desenvolve, além do discipulado, o nosso chamado. Então, uma outra temática que nós vamos trabalhar hoje é sobre o chamado. O que a gente consegue aprender com o discipulado, muito bom, mas chamado, o que a gente consegue desenvolver sobre essa questão? Olha, o chamado, ele é uma ação que vem de Deus para o nosso coração, para os seus filhos, né? É uma fala de Deus para mostrar para os seus filhos qual é o lugar onde nós temos que estar, fazendo o que nós temos que fazer e construindo o que nós temos que construir. Então, quando Deus nos chama, Ele vai mostrar um destino, Ele vai mostrar uma forma de caminhar. E o que eu acho interessante a gente pensar hoje é, quando nós olhamos para alguém que está completando a carreira, completando o chamado, ou já está vivendo o auge do seu chamado, é muito fácil a gente se inspirar. Porque ele já está ali, até nos lucros do seu ministério, assim, né? Já está no auge, as pessoas já estão vendo os frutos, as coisas estão quase caminhando sozinhas, ele está quase guardando a carreira e é muito fácil da gente se inspirar. Mas o que Deus tem me provocado nesses meses é olhar também para as pessoas que estão começando na sua carreira e aprender a se inspirar não só quando chegam lá, mas no processo que elas vivem. Isso faz com que a inspiração se torne um pouco mais prática nas nossas vidas. Prática e praticável. Porque se eu olho para alguém que está no mesmo período da caminhada ou num momento muito próximo, como que a gente tem vivido aqui, né? O Dudu comentou das nossas filhas, você trouxe isso, né? De ciclos que são muito parecidos. Então, eu tenho sido muito edificado pela vida de vocês no que diz respeito ao chamado que Deus tem para cada um. Porque quando eu olho para vocês, eu vejo essa proximidade. Eu vejo eu logo ali, próximo de vocês, logo atrás, então eu consigo seguir de muito perto. Isso é uma inspiração. Eu tenho aprendido a me inspirar no processo de vida que vocês estão vivendo. Não é só o livro ser encerrado, é enquanto está escrevendo o livro, né? Perfeito, gente? Não só a conclusão, né? São Legal. Todos os capítulos que vêm antes dela. Legal. Eu acho bem legal pensar sobre isso que o Jeff falou, né? Porque Jesus, ele é o mais inspirador, né? E mesmo Jesus, ele vai ensinar isso de uma forma muito clara, né? Ele vai falar, olha, se você for construir uma torre, né, antes calcule aquilo que você tem, né, para que, tendo começado, não pare no meio do caminho, né? E a raiz da fala
que Jesus diz sobre esse chamado, né, é isso mesmo. É aquilo assim, não queira viver, né, seguir a Jesus, viver a vontade de Deus apenas buscando sucesso, né? E aí talvez a gente pode pensar assim, apenas olhando para a torre concluída, né? Mas esteja disposto a renunciar, a enfrentar o processo, a saber que até lá, né, o seu coração precisa estar totalmente voltado a escrever cada página do livro, né? Isso envolve esforço, envolve luta, né? Acho que é bem legal pensar sobre isso. Boa. Esse chamado é interessante porque a gente entra numa área muito que o Dudu tem falado já há algum tempo, porque isso também envolve muito forte o propósito. Então, você não caminha com ninguém, não tem um discipulado, não tem assim um acompanhamento, um ouvir e aprender a falar, aprender a ouvir. Deus te chama, e aí, chamou, como é que foi isso? Né? Simplesmente vai andando, vai fazendo? Não. Para isso tem um propósito. Então eu queria, Dudu, começa aí falando nessa parte, né, biblicamente, propósito. Como é que você enxerga isso? Acho que a primeira coisa que nos dá a convicção de que Deus nos criou com propósitos é lembrarmos que Ele nos criou, né? Quando a gente pensa que somos criaturas, que Ele pensou na nossa criação, que Ele pensou na nossa formação, a gente pode ter certeza que Ele nos fez por um motivo ou por um propósito, né? Então, quando a gente fala sobre propósito, eu penso que muitas vezes o propósito ele é o fundamento do chamado, ele é o fundamento do discipulado, ele é aquilo que sustenta o nosso processo, né? Em várias áreas, inclusive nessas. O que eu acho que é o mais perigoso quando a gente faz essa oração, Senhor, eu quero entender o meu propósito, ou que eu percebo muitas vezes que a gente até mesmo entende de forma errada, é quando a gente imagina que um propósito ele necessariamente tem a ver com um cargo ou com uma função específica, ou que um propósito pode ser resumido em um crachá, né? Então, às vezes a pessoa pode achar, puxa, o propósito da minha vida é ser um pastor. Então quer dizer que quando você está na fila do supermercado, você não está cumprindo o teu propósito, porque ser um pastor pode também ser um título, né? Ou pode também ser uma forma como você é reconhecido na igreja. Ou, sei lá, pegando um outro exemplo, qual é o propósito da minha vida? É ser médico. A pessoa vai e faz medicina, mas e quando ela não é médica, quando ela está de férias, então desligou o propósito? Não, não é isso, é algo que está por baixo, como um fundamento do chamado, da vocação. E também entendo que discernirmos os propósitos também tem a ver com a nossa caminhada discipular e serve como um fundamento também para a gente buscar se desenvolver e desenvolver outras pessoas também. Bom, propósito é sempre algo então maior do que a pessoa que está vivendo esse propósito, certo? Exato. Ela vem de um projeto que começou antes de nós e vai continuar depois da gente. E nós temos uma parte, um papel a desempenhar, uma função a cumprir, mas o propósito sempre vai ser maior do que aquele que cumpre o propósito, né? Ele sempre é maior, e muitas vezes pela força do hábito, da expressão, a gente fala qual é o meu propósito. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, qual é o propósito de Deus e como eu me encaixo nele. Perfeito. Como eu me encaixo como uma ferramenta, como uma pecinha dessa engrenagem gigante que é o reino de Deus e que é o reino de Deus em expansão, né? Então, como com os dons que eu recebi, com os talentos, com o contexto que eu recebi, com as coisas que eu desenvolvi ao longo da minha caminhada, como eu posso contribuir para que os propósitos de Deus se cumpram nesse tempo. Então, é algo que ele está debaixo de um guarda-chuva maior e que, de novo, é como se fosse um fundamento das coisas que a gente faz. Eu gosto muito de um exemplo, só para fechar esse pensamento, gosto muito do exemplo daquele homem que, lá na África, o sonho dele era ser médico. Acho que é Dikembe o nome dele. O sonho dele era ser médico. E aí um dia ele foi visto jogando basquete na rua. O pastor Daniel até conhece essa história também, a gente conheceu de lugares diferentes, né? Um dia ele foi visto jogando basquete na rua e, puxa, tinham olheiros ali de uma universidade americana e eles identificaram o talento daquele cara, eles levaram ele para os Estados Unidos, ele ganhou uma bolsa, estudou
mas ele se tornou um jogador profissional de basquete, um cara que foi uma referência ali nos anos 90. Daí você pode pensar, puxa, aquilo que ele tinha como o desejo de ser médico, talvez aquilo não era simplesmente um propósito, né? Mas na prática, quando ele terminou de ser jogador, ele voltou para o seu país e investiu no desenvolvimento da saúde daquele país. Então ele tinha um propósito de ser um instrumento de cura para aquela nação. Ele não desenvolveu isso sendo médico, mas ele desenvolveu isso com outra função, de outra forma. Então isso mostra como é um fundamento, né? Sendo médico ou sendo jogador de basquete, ele entendeu que ele tinha um propósito e conseguiu colocar aquilo em prática. Então, eu creio que tem a ver com o que a gente deve buscar também de direção para Deus, sabe? E acaba sendo daí uma fonte de inspiração. O propósito é uma fonte de inspiração para nós, porque nós vamos estabelecer figuras de referência, de inspiração na nossa vida, mas quando nós olhamos para o nosso propósito, ele também é uma fonte que não acaba de inspiração para as nossas vidas. Então, tem um homem que enfrentou vários campos de concentração nazistas, né? Ele sobreviveu, um judeu que sobreviveu. E quando ele saiu de lá, ele saiu com um pensamento muito, muito firme, assim. Quem tem pelo que viver, aguenta quase qualquer como. O que ele estava falando? Ele tinha um propósito de vida. Ele queria reencontrar a esposa dele. Ele sabia que a esposa dele não tinha sido capturada. Então ele sabia que ele precisava sobreviver a todo aquele processo, toda aquela dificuldade, todo aquele terror dentro dos campos de concentração. Mas quando ele saiu dali, ele saiu com essa convicção, eu tinha pelo que viver, e foi isso que me fez sobreviver. Então, a inspiração dele era encontrar de novo o amor da vida dele, a esposa dele. E ele transformou aquilo no que a gente chama hoje de logoterapia, que é uma abordagem da psicologia que trabalha exatamente o sentido da vida, o propósito de vida das pessoas. Então, quando nós encontramos o nosso propósito, é bem possível que a gente aguente quase qualquer processo, seja ele de discipulado, seja ele de chamado, porque às vezes o chamado é um desafio e muitas vezes ele é um desafio muito grande, exige renúncia, exige pagar um preço. Então, o propósito, quando está bem claro na nossa mente, no nosso coração, ele vai ser uma fonte de inspiração para a gente também. Bacana. É interessante porque a gente tem que pensar também que, como foi falado, o propósito não é o meu propósito, é o propósito de Deus. Eu já ouvi algumas vezes as pessoas falarem assim, conte aí o seu testemunho. Mas, na verdade, quem me deu aquele testemunho foi uma obra de Deus na minha vida. O seu ministério. É o seu ministério, sua igreja. E ficou muito voltado, por isso que alguns locais, a igreja do fulano de tal, o local daquela pessoa, e ficou muito preso nisso. E, na verdade, o chamado vem de Deus, o testemunho vem de Deus para a minha vida. Claro, existe a participação do homem, da pessoa, mas é uma ação do Espírito, da cruz, na minha vida. Então, parte totalmente de lá para cá. E aí, quando eu compreendo isso, eu vou ter um testemunho a partir daquele que me salvou, eu tenho um chamado a partir daquele que me chamou. Então, e eu tenho um propósito daquele que me criou para um propósito. Então, muito legal essa abordagem para as nossas vidas, porque você percebe que são 3 homens que desenvolveram, né, as suas áreas e não ficaram paralisados no seu chamado específico ou desenvolveram somente aquilo. Eles foram conhecendo outras áreas, conhecendo outros termos da própria palavra de Deus e foram desenvolvendo também. Isso se chama crescimento. Então, quando a gente parte para viver discipulado, propósito, chamado, não vai implicar na nossa vida focarmos somente em uma área. A gente conhece aquilo, desenvolve, mas podemos acrescentar no nosso conhecimento, desenvolvimento, essa parte também, né? É bem legal. Uma das falas do pastor Eduardo que me chama muita atenção é essa questão. O meu propósito não é a função de pastor. E aqui nós 4, todo mundo, né? Nós somos pastores. Uhum. E é bem interessante porque, às vezes, talvez até quem está em casa, né? Às vezes nós pensamos que
a inspiração é sempre o líder, né? É sempre aquele que está na frente, é sempre o pastor. E quantas vezes eu mesmo, né, quando fui me perguntar ali na minha adolescência, no começo da minha juventude, qual é o meu propósito? E eu olhava realmente para a função. Será que é ser pastor? Será que é ser missionário? É ser professor de EBD? É ser ministro de louvor? A gente pensa algo geralmente relacionado à igreja, né? E algo relacionado também, muitas vezes, à liderança. Mas talvez o seu chamado específico, ou o propósito que Deus cumpre na sua vida, e com certeza não se limita à igreja. E talvez você não seja um líder na igreja, mas você também é uma fonte de inspiração, né? E a sua profissão também não limita o seu chamado, né? O seu chamado não é a sua profissão, mas vivendo Jesus no seu dia a dia, você é uma fonte de inspiração também para as pessoas onde você está. Então é bem legal a gente pensar também por esse lado. O cumprimento de propósito tem a ver com estar no lugar adequado. Eu anotei isso de uma pregação tua uma vez. Você falou que ser relevante é estar no lugar adequado, né? Fazendo essa ponte aqui. Acho que cumprirmos propósitos tem a ver com estarmos no lugar adequado. Só tem um pastor titular na igreja, só tem um pastor presidente. Então significa que só tem uma pessoa cumprindo um propósito? Não. Outras pessoas estando em lugares adequados, independente de quais são as responsabilidades, de quais são do que ela vai desenvolver, ela também pode estar cumprindo um propósito, né? E isso para tudo nas nossas vidas, né? Estarmos no lugar adequado, estarmos exercendo aquilo que Deus depositou sobre as nossas vidas, tem a ver com o cumprimento dos propósitos dele para nós. Então a gente vê todo esse conhecimento, muito importante isso. E aí, cada um falou um pouquinho de uma área, mas a gente quer também trazer para você essa área específica, como nós colocamos aqui. Então, o pastor Daniel, nós vamos desenvolver agora mais esse assunto do discipulado, para que você entenda o valor dentro do discipulado. Por que o discipulado? E você pode ser desenvolvido por essa, vamos dizer assim, dessa ferramenta, que é uma palavra bíblica, e você vai ser edificado. Não é só eu saber o que é discipulado. Eles conhecem. Por exemplo, eu discipulo eles 3. Mas não é só se reunir um encontro, um momento. O discipulado é muito mais abrangente do que só se encontrar em um momento. E isso foi uma construção. Então, Daniel, como você tem desenvolvido essa visão na sede, na juventude, como você colocou quando você chegou, você foi, né, desenvolvendo isso lá com o pastor Maurício, e o pastor Maurício é um homem que respira discipulado há muitos anos. Como é que você foi desenvolvendo também, se aprofundando nessa visão do discipulado, e na sua experiência nesse tempo, como é que você enxerga isso? Eu frequento a igreja desde criança, né? Então, meus pais sempre foram, né, fizeram parte de igreja, então eu vivi muito, né, essa realidade de igreja. Uhum. E a gente sabe que o estar na igreja apenas, o frequentar aos cultos, só isso não traz um amadurecimento verdadeiro, não traz um crescimento da fé. E é possível, tranquilamente, nós passarmos 5 anos, 10 anos, até 20 anos, né, na igreja e não crescermos no nosso relacionamento com Deus, né? Sermos ainda meninos na fé. E na minha experiência, nessa caminhada de discipulado, o que eu vejo na importância da igreja é isso. A gente ter uma igreja saudável e uma igreja madura. A gente saber que todas as pessoas que estão chegando, né, as pessoas que estão frequentando, elas estão tendo a oportunidade de conhecer mais de Jesus e de caminhar com pessoas por perto. Elas estão sendo desafiadas a sair da zona de conforto, porque
o discipulado ele tem essa característica do encorajamento, Bacana. né? Então, se eu estou na igreja e eu não estou sendo discipulado, eu tenho sim a minha responsabilidade individual como filho de Deus, de crescer e de buscar, né? Mas quando na igreja, como irmãos, uns aos outros, nós temos a oportunidade de encorajar, de ajudar, de socorrer e muitas vezes até de exortar, né? Isso nos motiva, nos inspira e nos faz crescer em Jesus, moldarmos o nosso caráter, e isso é o amadurecimento. Então eu posso usar a minha experiência, né? De que cresci na igreja, hoje eu sou pastor, mas eu sou discipulado por você, né? E quantas vezes você não me encorajou, né? E quantas vezes você não precisou me exortar também? E quantas vezes você me encorajou. Sim. Você também teve momentos que... Nunca vou esquecer um momento, um parênteses aqui. Teve um momento que eu lembro que a gente estava na garagem, lá do subsolo. Lembra disso? Lembro. Acabou a reunião de oração, nós orávamos toda terça-feira com o grupo 6 da manhã. E eu vi que o Dani estava sério. E aí eu falei, a gente ia tomar café. Eu falei assim, pessoal, vão ir tomar café. E aí ele ia entrar no carro, ele pegou alguma coisa e voltou. Eu falei, Dani, rapidinho, vamos lá tomar. Não, eu vou tomar café não, vou voltar. Eu falei assim, cara, aconteceu alguma coisa? E eu vi o semblante dele que não estava legal. Aconteceu alguma coisa? Daí ele, não, mas depois a gente fala. Eu falei assim, não, vamos resolver aqui. E aí ele abriu uma situação. E ali foi um momento que, para você ver, não foi confortável, mas foi transformador. Aquilo para mim, eu nunca vou esquecer aquilo, porque edificou a minha vida, edificou a minha história e trouxe o ensinamento dele. Então o discipulado é importante, não é só o discipulador que vai acrescentar no discípulo. O discípulo vai acrescentar demais na vida dessa figura, dessa pessoa que está acompanhando, né, Jeff? E o discipulado ele é fundamental para se construir uma igreja forte. Porque uma coisa que eu faço, assim, é quase um contrato verbal com todo mundo que vem falar comigo para discipulado. Você tem que servir. Eu vou te ajudar, eu vou caminhar com você, eu vou te orientar, mas você tem que servir na igreja. Você tem que dar do seu tempo, ofertar ao Senhor as suas habilidades, e a gente vai descobrir qual é o seu chamado específico, vamos entender qual parte do propósito de Deus você vai cumprir aqui nessa igreja, mas você vai ter que servir. E isso vai amadurecendo a igreja, como o Dani falou, e vai fazendo com que a igreja toda seja uma igreja de servos. Legal. A responsabilidade que o discipulado traz para nós, ela nos amadurece, nos faz trabalhar para o Senhor, nos trabalhar no reino, edificar o reino, e faz com que dessa forma a igreja seja uma igreja muito mais forte. A igreja não vai ficar sobrecarregando o pastor, a igreja não vai ficar debilitada nas áreas que são necessárias, dependente da vida do pastor ou de algumas pessoas específicas, não. Todo mundo vai ter com que contribuir. Bacana. E o discipulado é como nós desenvolvemos isso. É o lugar onde eu entendi melhor o que Deus tinha para minha vida. Eu tinha um chamado, mas foi no discipulado que isso foi sendo afiado. Que é como o autor de Provérbios fala, né? Como a amizade é como um ferro que afia o ferro. Então é ali que Deus foi aperfeiçoando não só os meus dons, mas também o meu caráter. Deus foi me transformando, me edificando para que eu pudesse exercer ainda melhor o chamado e o propósito que Ele tinha para a minha vida. Então, o discipulado ele é fundamental para o fortalecimento da fé como indivíduos, mas também para a construção de uma comunidade de fé, para uma comunidade de fé relevante. Porque você já imaginou, se todo mundo que chega na igreja precisa conversar com o pastor, senão ela não vai ouvir nada de Jesus, vai ficar uma fila aqui depois do culto. Mas entenda, você também é cheio do Espírito Santo, e se você está numa caminhada de discipulado, você vai entender que toda pessoa que chegar até você precisando do pão da vida, você vai poder contribuir com ela. Você vai entender que você tem um papel a desempenhar, e o discipulado vai fortalecer isso no seu coração e na sua mente, para que quando essas situações surgirem, você já esteja preparado, você esteja de prontidão. Bacana. É bem interessante isso. E nós, aqui na igreja, nós temos esse processo, né? A pessoa, quando chega, ela passa por um discipulado, né? Principalmente pessoas que
se converteram aqui, aceitaram a Jesus aqui e nunca passaram por esse processo em outra igreja, nunca foram batizados também. E para nós, como igreja, seria mais fácil, a pessoa veio, aceitou Jesus, batiza e pronto. Isso seria o mais confortável. Mas por causa de tudo isso que a gente falou, é que para nós isso não faz sentido. Então a pessoa chega, ela passa por um processo de 6 meses sendo discipulada, ela passa por um tempo ali passando pelas lutas, mas perseverando, e o batismo é um tempo de comemorar as vitórias desse tempo, as mudanças do processo, é o testemunho público de fé, que não apenas a pessoa tomou uma decisão um dia, mas que ela está passando por um processo de vitória. E eu tive a experiência de ver uma família inteira nesse processo de discipulado, se decidindo com Jesus e vencendo as suas guerras juntos. Né? Uma vez eu comecei a discipular um adolescente, né? E depois a mãe desse adolescente começou também o discipulado, e depois os avós começaram também o discipulado, e todos eles se batizaram. Então olha que legal. Não só eles se tornaram família de Deus, mas como discipulado mudou a família virou uma igreja. Então é bem interessante a gente pensar isso. Isso não tem como a gente ficar longe. Gente, eu fico emocionado, por quê? Porque são pessoas que estão sendo usadas na vida de pessoas. A caminhada, isso é fundamental para uma igreja, para um convívio, não só em ambiente de igreja, em reuniões, não, mas em família. Pessoas caminhando com pessoas. O pai caminha com o filho. Eu li um livro, há alguns anos atrás, Faça-me Rei, sobre paternidade, a importância de um pai desenvolver a paternidade na vida de um filho e como é importante o pai entender como lidar com tudo isso. Então, foi, querendo ou não, um discipulado de um pai com filho. Cumpriu-se propósito, indico esse livro também. Você me emprestou, eu li, é muito bom. Esse livro eu indiquei para a torcida do Corinthians, do Flamengo, para várias torcidas aí, vários povos, porque é um livro que me edificou, né? E tem edificado muitas vidas. Partindo para o chamado, o Jefferson, ele tem uma experiência muito bacana sobre o chamado, a questão da faculdade, né? Jeff, comenta um pouquinho com a gente. Assim, quando eu era no final ali da minha infância, quase adolescente, eu era um QA. Os meus pais se separaram. E depois de 3 anos, aconteceu o que eu achava que era impossível. A minha família foi restaurada. Estou resumindo bem porque eu quero focar no chamado. E naquele momento em que eu vi que Deus estava fazendo uma obra sobrenatural na minha família, eu fiz a seguinte oração. Eu tinha 14 anos quando isso aconteceu. Eu falei, Deus, eu não acredito que a minha família possa ser restaurada. Mas se o Senhor fizer, a minha vida é tua. E eu faço o que o Senhor mandar. Ali eu me coloquei debaixo de uma palavra de Deus. E eu não podia quebrar esse voto com Deus. Eu fiz não é uma promessa, mas eu me coloquei diante de Deus com sinceridade. E Deus restaurou a minha família. Então eu sabia que Deus ia me chamar para alguma coisa específica. E eu sabia que isso ia envolver alguma renúncia na minha vida. E quando eu tinha 16 anos, eu tive uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. E numa visão, Deus me mostrou, você vai ser pastor. Mas foi só o que eu vi. E eu tinha 16 anos. Uma mente de 16 anos é muito fértil. E aí o que aconteceu? Eu segui a vida e me planejei para ser pastor. Pensei assim, bom, Deus não falou quando. Então, a minha referência na época era que pastores eram mais velhos, assim, né? Eu não vou dizer velhos, mas eram mais velhos. Então, eu imaginava que para ser pastor tinha que ter no mínimo 40 anos de idade. Era algo que eu tinha na minha cabeça. Eu não conhecia um pastor mais novo do que isso. Na época, o pastor João não era pastor, nem o Daniel, nem o Dudu, né? Então, para mim, eu tinha que esperar. E aí eu projetei minha vida. Pensei, vou fazer engenharia, aí eu trabalho, caso e tal. Quando eu tiver 40 anos, eu vou para a faculdade de teologia. E planejei assim, essa era a minha agenda. Mas, como eu aprendi com o pastor Daniel, essa não era a agenda de Deus. E quando essas agendas se cruzam, a de Deus tem que prevalecer. Então eu fui para a faculdade de engenharia, eu entrei na UTFPR, fiz 2 anos e meio, eu estava exatamente na metade da faculdade de engenharia mecânica, quando fui desafiado a ler a Bíblia inteira em 2 meses.
E eu lembro muito bem do seu pai rindo de mim, brincando, né, fazendo uma piada, falando assim, meu filho, quando a gente começa a orar e ler a Bíblia, a gente entra em crise. E ele falou a seguinte frase, eu não fico em crise com quem está em crise, eu fico em crise com quem não entra em crise quando lê a Bíblia. E aí aquilo ficou no meu coração, e o Espírito Santo foi trazendo à tona aquela visão que eu tinha tido alguns anos atrás. E aí eu estava passando pelo profeta Joel e um versículo grudou assim, ele saltou da Bíblia e parece que ele grudou na minha mente, assim, no meu coração. Levantem-se os valentes, preparem as suas lanças e as suas espadas, né? Transformem os seus arados em lanças e suas foices em espadas. Ali eu entendi, Deus está me chamando, eu tenho que me levantar e é agora. E aí eu tinha que tomar uma decisão muito importante. Ou eu ia desobedecer a Deus, ia seguir na faculdade de engenharia, ia seguir os meus planos e ia me tornar pastor lá com 40 e poucos anos, ou eu renunciava ao que eu tinha planejado e obedecia a Deus. E eu pedia 3 sinais para Deus e dentro de uma semana os 3 sinais aconteceram. E aí eu fui e tranquei a faculdade. Quando eu tranquei a faculdade, fui conversar com seu pai, ele falou assim, nós vamos enviar você para o seminário. E aí eu comecei a minha caminhada dentro dos propósitos de Deus, abrindo mão da minha agenda e cumprindo a agenda de Deus. Então o chamado, ele foi irresistível para mim. Ali eu tinha certeza, antes de eu tomar a decisão, quando Deus já tinha me falado, é agora, você tem que sair da faculdade, eu relutei ali com Deus essa uma semana esperando os sinais. Foi uma semana muito intensa. Eu ia chorando para a faculdade porque eu sabia que eu estava indo para um lugar errado. Eu pegava no ônibus, eu segurava assim, e na época eu ainda não usava óculos, então era mais fácil de ver quando eu chorava. E aí as pessoas ficavam olhando para mim assim, o que será que está acontecendo com ele? E eu não mudava a minha expressão, mas as lágrimas corriam no meu rosto e pingavam. Porque ali o Espírito Santo já estava falando, não é o lugar que você tem que estar, não é o lugar que você tem que estar. Então quando eu decidi, o meu coração foi tomado por uma paz. E aí todo o processo, mesmo que difícil, mesmo que desafiador, foi leve, foi prazeroso, porque eu consegui enfrentar todo esse processo sabendo que eu estava cumprindo o propósito e respondendo ao meu chamado. Então ali a minha vida mudou. Só para você ter uma ideia, eu fiz na minha agenda eu ia casar com 26 anos, era o mais lógico, né? Terminar a faculdade, daí trabalhar, juntar dinheiro e tal. Hoje eu tenho 26 anos e eu estou no meu 3º ano de casamento. Eu já vou ser pai. Então, o que eu achava que ia demorar mais quando eu abri mão da faculdade de engenharia, eu pensei, agora que eu vou demorar para casar. Eu falei, Deus, me socorre, né? Mas eu pensei, nossa, agora eu vou demorar muito para casar. Mas Deus adiantou o que eu achava que era para depois. E aí eu vi Deus recompensando a minha decisão. Não porque simplesmente para me dar prazer ou para me acalmar. Não, eu vi que Deus estava cumprindo um propósito. E quando a gente está disposto a cumprir o propósito de Deus e a obedecer o chamado que Ele tem para nós, Ele sustenta a nossa caminhada. Ele sustenta o nosso processo. Então, estamos aqui hoje, né? Depois de 4 anos de faculdade, alguns anos aí caminhando junto com o pastor João. E como é bom o Jefferson estar falando isso, porque ele usou 2 palavras que eu amo muito, visão. Ele teve uma visão de Deus e sustento. Quando nós temos uma visão, essa visão é que vai sustentar a missão. Por quê? Porque há um propósito para isso. Então, Perfeito. Quando a gente... e não tem como não falar de propósito sem pensar no pastor Eduardo, que é uma linha que desenvolveu, né, e acrescenta muito nas nossas vidas. Então, muito, muito legal isso. Essa visão que vem de Deus, essa palavra de Deus, ela vai sustentar o propósito que Deus colocou no seu coração. E você vai desenvolver essa missão. Perfeito. Né? Ó, as pessoas que eu achava que iam mais, assim, me apoiar nessa decisão foram as primeiras a testarem a minha fé. A testarem a visão que eu tinha. Então, assim, pessoas que eram próximas, que sabiam do meu compromisso com Deus, foram as primeiras a falar assim, cara, por que você não termina a primeira faculdade? Falei, Deus mandou eu trancar e ir embora. Mas você tem certeza? E aí, são pessoas que nos amam, né? Que querem o melhor para nós. Sim. Mas se eu não tivesse aquela visão enraizada no meu coração,
eu não teria obedecido o meu chamado. E eu não estaria cumprindo o meu propósito. Então, essa visão sustentou uma série de confrontos, uma série de desafios e uma série de outras decisões que eu precisei tomar na minha vida, na minha caminhada. Então a visão ela é importante, porque sempre quando eu penso, cara, por aqui é muito difícil ou por aqui vai ser desafiador, eu lembro, não, foi Deus que me chamou. Foi Deus que me deu essa visão, então Ele vai cuidar de mim, Ele vai me sustentar. Muito bom. Complementa pra gente aí, a gente fecha esse trio aí com propósito, aonde você desenvolveu muito nessa área também. Sim, ouvindo o Jeff, eu lembro, por exemplo, do chamado de Pedro, né? E a primeira palavra de Jesus em direção a Pedro, ela não é para que ele fosse para o seminário ou para que ele se tornasse um líder da igreja, né? Para que ele se tornou depois um grande líder, ele se tornou depois uma figura importante, ou aquilo que a gente poderia fazer um paralelo hoje, um pastor. Mas a primeira palavra de Jesus para ele é: você vai ser um pescador de homens. Então ele captou algo que era maior, foi se desenvolvendo naquilo, foi se aproximando de Jesus, e eu creio que aquilo que a gente chama das áreas das nossas vidas foram apontando para aquele propósito maior, inclusive o fato dele se tornar um líder na igreja depois. Ouvindo o Jeff, eu percebo isso também. Uma caminhada que tinha uma base, que tinha um fundamento, uma aliança que você fez quando era adolescente ali, né? Que talvez deu esse start para Deus colocar você dentro daquele propósito dele, e um dia isso se transforma em uma função específica, em algo, vai se afunilando, né, vai descendo e vai se tornando cada vez mais claro. Então, o que eu posso dizer para as pessoas, e que tem a ver com a minha caminhada também, para você que está nos ouvindo, coloque diante de Deus primeiro o teu coração, entregando o teu caminho, entregando a tua história, entregando a tua vida, fazendo uma aliança com Ele, se dispondo a viver aquilo que Deus tem para a sua história, para a sua vida. Comece a perceber quais são as áreas que você mais se incomoda, talvez, né? O incômodo santo. Muito bom. Quais são as áreas na igreja, na sociedade, quais são as coisas que talvez numa roda você percebe alguns detalhes sobre aquela área que ninguém mais percebe. Dá nome ao inconformismo no coração. O inconformismo, era essa a palavra. Então, o que mexe com você, né? E aí eu creio que na medida em que você entrega o teu caminho, se consagra com frequência, diariamente ao Senhor, você começa a identificar quais são as áreas que geram esse inconformismo, é natural você colocar a mão na massa. É natural você começar a servir. É natural você buscar referências. É natural você querer ser acompanhado, discipulado por alguém. Dali um tempo vai passar a ser natural você querer também abençoar, discipular outras pessoas. E eu creio que naturalmente também aquele chamado mais específico ele vai se revelando ao longo desse processo. Então, acho que se fosse para dividir nesses pontos, se consagre com frequência ao Senhor, com sinceridade, rasgue o teu coração, perceba quais são as áreas que você já tem esse inconformismo, que talvez seja exatamente nessas áreas que Deus quer te usar, e seja um chamado já, o Senhor despertando propósitos dele para tua vida. Bacana. Gente, é importante nós ouvirmos tudo que foi colocado aqui, e algumas perguntas, na verdade algumas respostas foram direcionadas porque nós perguntamos lá no Instagram e algumas pessoas responderam com base no chamado, o discipulado, a questão do propósito. Então nós vamos ler a pergunta que foi feita no Instagram e também algumas respostas para ver se está encaixando ou se está muito assim fora, para a gente ajudar também algumas pessoas. A primeira pergunta foi colocada assim: qual a importância do discipulado no processo de integração? E aí nós tivemos algumas respostas, eu vou ler duas aqui. Eu não sei, nunca fiz discipulado com alguém específico, mas tenho vontade. A outra resposta é um alinhamento entre o que a pessoa sabe e vive
com a visão da igreja. Então, Dani, o que você acha dessa resposta? Como é que é tranquilo? Tem algum direcionamento nessa parte aí? Quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso mesmo, pessoal, tá de parabéns, né? Realmente tem a ver com você estar conectado, né? Realmente com a visão, com a caminhada da igreja, essa questão que a gente falou de ser parte. E né? A humildade, né? E quem exatamente, essa pessoa que disse aí que ainda não Marca participou... que ele esteja assistindo agora. Vai, em nome aprender. de Jesus. Então, legal. Nós estamos aqui como igreja de braços abertos, né? Eu te dou a dica, comece a participar de uma célula, né? Nós temos líderes abençoados, amados, famílias que vão te abraçar e que vão caminhar com você e você vai ser discipulado. Então, faz parte da nossa visão e nós queremos caminhar com você. Teve uma outra resposta aqui, fazer as pessoas se sentirem parte. Também faz o que nós colocamos aqui, né? Não é só estou dentro de algo. Não, eu pertenço, faço parte sim. Estou de corpo, alma, espírito, e isso é muito, muito interessante. A outra pergunta que foi feita também, qual a diferença entre propósito e função? E aí nós tivemos também algumas respostas. Propósito envolve enxergar, abraçar e se direcionar para o alvo. Uma outra resposta, também muito interessante, propósito é aquilo que Deus coloca na sua vida. Função é o que você faz para chegar no propósito. O que você acha, Dudu? Tá dentro? Como é que você vê? Eu acho que Deus pode colocar uma função também para a sua vida, né? Assim, trazendo o exemplo do Jeff, que contou, porque ele contou o testemunho dele, claramente foi uma direção para uma vocação, para uma função, para um dom ministerial que o Senhor colocou. Então, as duas coisas podem ser direcionadas por Deus, devem ser direcionadas pelo Senhor. A gente trabalha com uma diferença, o propósito acaba sendo o fundamento da função, né? Um mesmo propósito pode te levar a cumpri-lo em funções diferentes, né? Lembrando aquele exemplo que eu dei do jogador ali, ele tinha um fundamento de um propósito, mas ele acabou cumprindo em uma função que talvez as pessoas não poderiam imaginar que ele chegaria lá naquele propósito. Então é o fundamento daquilo que a gente faz, das nossas funções. Bacana. Vocês querem complementar aí ou tá... O que eu entendo do meu propósito, assim, né? Do meu propósito, não, da minha função, dentro do propósito de Deus, é que a primeira coisa que eu entendi é que Deus queria redimir a humanidade. Deus queria voltar a se relacionar com a humanidade. Isso é pleno em Cristo Jesus. E aí eu me perguntei, como que eu faço parte disso? Como que eu coopero para que esse propósito de Deus se cumpra na humanidade? E aí vai para o chamado, e aí vai para a função, e vai para o como, né? Mas parte primeiro da ideia que Deus tem sobre nós. E aí eu pergunto, Deus, como que eu posso participar? Porque eu quero fazer parte disso aí também. Bacana. E aí vem o nosso chamado. Muito bom. Isso. E aí vai entrando a outra pergunta que foi colocada também. Como Deus nos chama? E também, né, complementando essa... Vamos falar primeiro essa pergunta aqui. Se a gente fosse de uma forma objetiva, como que Deus nos chama? A resposta foi interessante. Eu creio que como Ele se apresenta na nossa vida, assim também Ele nos chama. Uma outra resposta que foi colocada aqui, quando buscamos Sua presença e estamos nos movendo em algo, buscamos agradá-lo. Eu achei essa frase muito interessante. Buscamos agradá-lo. E é exatamente o ponto da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você terá dificuldade em reconhecer a questão do chamado sem crer no nome de Jesus, sem ter fé no nome de Jesus. Então a dinâmica aqui pode ter sido diferente ou alguma resposta da outra, mas a essência ela foi caminhada, né, Jeff? É isso aí. O que eu percebo é que assim, Deus sempre nos chama quando nós estamos fazendo alguma coisa para Ele. Todos os discípulos, quando foram chamados por Jesus, estavam fazendo alguma coisa. Até o miserável do Paulo estava indo matar crente quando Jesus se apresentou para ele e falou assim, vem para o ministério. Então ninguém estava parado.
Deus chama aqueles que estão com o coração no reino, né? Então, se você ainda não sabe exatamente como ou qual é o seu chamado, comece a servir, porque o serviço é uma chave que destrava o nosso coração para entender o nosso chamado. Muito legal, muito bom. Estou aprendendo muito aqui com esses homens também. Até onde a experiência do chamado te mostra que deve ir? E aí foi interessante. As pessoas que responderam colocaram assim: até onde você conseguiu renunciar? Seu nível de renúncia diz sobre seu discernimento e até onde ir. A outra resposta foi: até onde a última palavra que você recebeu te direcionar. Né? Muito bom. Eu penso assim, Deus vai nos direcionar na caminhada, certo? Para o nosso ministério. Então, Deus vai nos mostrar até onde a gente tem que ir, mas o principal é, Deus vai nos falar o que a gente precisa saber. Quando Jesus chamou Paulo, ele falou, vai para a casa de Barnabé. E ele não falou que ele ia, anos depois, escrever um monte de carta, ia ser julgado lá em Roma, diante como um cidadão romano, que ele ia, né, viajar toda... Não, ele deu o primeiro passo. E eu entendo que é mais ou menos desse jeito que Deus fala com a gente, assim. Ele vai mostrar até onde a gente precisa saber naquele momento. Porque tem informações da nossa vida que a gente ainda não tem maturidade para saber. Que não é necessário a gente saber, que só ia nos prejudicar. Então Deus fala o que é preciso. Ele vai nos mostrar até onde a gente tem que ir e até ali a gente tem que confiar e ir. E saber que quando a gente chegar lá, Deus vai nos dar uma nova direção, vai nos apontar um novo destino e a gente vai obedecendo de glória em glória, dia após dia. Não adianta a gente querer saber tudo que a gente vai fazer daqui até morrer. A gente sabe que vai cumprir um propósito. Esse propósito a gente sabe qual é. Mas o como, onde, né? Isso vai mudando conforme a direção que Deus vai dando pra gente. Muito bom. Gente, queremos agradecer você que nos trouxe as respostas. Foi uma bênção a sua participação. E eu quero agradecer, estamos encerrando mais um Inspire. Quero agradecer ao pastor Eduardo, ao pastor Daniel, ao pastor Jefferson. São pessoas que nós amamos muito, suas esposas, né? As filhas que estão chegando aí, já chegou a Betina. Mas eu quero agradecer também toda a nossa equipe que está aqui hoje. A Débora não está aqui hoje, mas semana que vem ela vai estar. Mas a Débora está servindo aqui também em uma das câmeras. O Johnny, incansavelmente, também está servindo na câmera também. E o nosso amigo Daniel Muniz, que hoje está servindo junto com o som. Então, o que você está vendo? Pessoas que poderão estar aqui, pessoas que vão, um momento, ter que tocar bateria, vai ter que ficar na recepção, conduzir uma câmera. Isso não há uma diferença. Isso é um coração disposto a servir ao Senhor. Então, que Deus abençoe a vida de vocês e que Deus abençoe também a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar esse tempo aqui. Deus abençoe a sua casa também. Senhor, muito obrigado por esse tempo precioso que passamos aqui, onde podemos falar do que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Fomos inspirados pelo poder da Tua palavra, reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. O Senhor colocou em nós um chamado, um propósito, diante da Tua verdade, Senhor Deus, que é tão poderosa. Nós entendemos e estamos dispostos a pagar o preço, a caminharmos com o Senhor. Pai, muito obrigado porque o Senhor colocou esses homens de Deus na minha vida. Nós podemos ser parceiros numa caminhada com o Senhor. Nossas esposas têm caminhado juntas. Senhor, nós somos gratos pela igreja, por todas essas vidas que estão aqui. Nós queremos que o Senhor, Pai, abençoe cada pessoa que vai ouvir e que vai desenvolver essa palavra, esse conhecimento nas suas vidas. Que sejam edificados, que possam viver tudo que o Senhor tem para as suas vidas. Muito obrigado, nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo Inspire. Fique ligado nas nossas redes sociais.